hoje temos a honra de receber o Coronel Kelson Chaves, que vai falar um pouquinho mais da pasta da Defesa Civil. Vem comigo! E aqui no estúdio, no programa Perfil, eu recebo o Coronel Kelson Chaves. Ele que é paraibano, lá de Campina Grande, e vai contar um pouquinho da história dele. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Juliane, de estar aqui com você, no Perfil, para a gente bater um papo, como você colocou, né? Antes da gente começar, bater um papo e discutir os problemas relacionados à defesa. Pois é. Você que é de Campina Grande, eu queria entender um pouquinho mais da sua história. Como foi que iniciou essa sua trajetória? Bom, meu pai é militar, né? Como todos já sabem, a Paraíba conheceu meu pai. E em razão da atividade como policial militar, meu pai andava muito, né? Então, em 1963, o ano em que eu nasci, meu pai servia na cidade de Campina Grande. E de lá, digamos que a gente começou a nutrir esse desejo, essa vontade de um dia ingressar na PM, como mais tarde aconteceu. Ingressei em 82, frequentei a Academia do Ceará, lá na Academia da Polícia Militar General de Gafacó. Ah, então foi no Ceará? À época, a Polícia Militar da Paraíba não formava oficiais ainda. Então nós tínhamos convênios com outras co-irmãs, a Polícia do Ceará era uma delas, né? E eu escolhi, eu tive o privilégio, fui beneficiado em razão da classificação no CFO, eu pude escolher a academia onde deveria ser formado. E eu escolhi ir para o Ceará. Fui para o Ceará, graças a Deus. E uma academia excelente, povo maravilhoso, cearense, né? Me formei em 84 e vim embora, até hoje estou aqui. E aí você iniciou como oficial e a partir daí já começou, porque hoje você é um agente público, sim, né? Até então, lá você já era não servidor público. Como foi essa transição? A partir de qual foi o start que disse, não, eu vou entrar nessa parte pública social? Na verdade, meu pai sempre gostou de política, não é? Embora não a exercesse na sua plenitude, mas ele sempre foi adepto de política. Ele foi candidato várias vezes, inclusive a prefeito de Pombal, cidade natal da minha mãe, né? Foi candidato a vereador aqui em João Pessoa, foi candidato a deputado estadual, se elegeu vereador uma vez. Aliás, na verdade ele foi suplente, mas assumiu a cadeira em definitivo, né? E eu acredito, Juliane, que eu herdei isso dele, sabe? Eu sempre gostei de servir, de ajudar, de ser útil, né? Então, esse lado social, como você colocou, vem acho que do sangue, né? Vem do berço. Meu pai era assim, meu avô também era assim, meu avô materno. Então, nós todos irmãos, herdamos isso dos nossos pais e sempre gostamos, sempre tivemos esse lado de querer ajudar, de querer estar perto das pessoas, proporcionar às pessoas o mínimo de bem-estar possível. Acho que é mais ou menos por aí. E foi uma grande liderança também para a Polícia Militar, né? Você chegou a ser comandante da Polícia Militar. Conta pra gente isso. Liderança é um termo tanto quanto, eu diria que presunçoso, né? Na verdade, nós estivemos sim comandando a instituição que foi muito honroso para nós, né? No instante em que nós estávamos, digamos assim, num momento muito bom da nossa vida profissional. Fazia pouco tempo que nós tínhamos alçado a condição do último posto, né? De coronel. Eu fui promovido a coronel em 2003, em 2004 eu já era subcomandante geral, em 2008 eu fui comandante geral. Então, nós chegamos no ápice da carreira e a conquistar um espaço importante que todos os oficiais desejam, almejam, né?
Então, comandar a instituição foi para mim o melhor momento da minha vida. A instituição que eu tenho como a minha segunda casa e a farda como a minha segunda pele. Que lindo ver isso, né? E assim, eu conheço vários militares, porque minha família, né, tenho meus irmãos que são militares, e muitos falam a respeito do quando o senhor era comandante, o quão que o senhor foi importante para a instituição. Né? Não é presunçoso não falar sobre isso, né? A sua importância ela é visível assim para várias pessoas. Eu diria que a instituição por si só, ela que é importante, né? Essa medida que você dá, eu não posso absolutamente dar. Eu tenho dito que quem efetivamente pode dizer algo sobre você são as pessoas. Quando você começa a falar de si mesmo, aí de fato a coisa fica meio complicada. Eu aprendi, foi meu pai de saudosa memória que me ensinou uma lição de que você tem que falar de coisas, né? De coisas, pouco sobre pessoas e nada sobre si mesmo. Então a gente chamar para esse lado, dizer que eu fui importante, eu acho que o importante foi a instituição para mim. Tá? Ela sempre foi muito importante, eu me doei à instituição. Quem me conhece e conhece a minha trajetória profissional sabe perfeitamente o quanto a gente se doou, o quanto a gente se entregou. Acho que isso me deu a credibilidade, inclusive, para estar onde eu estou. Tá? O fato de repente, nós estarmos aqui compondo uma gestão que eu estimo como sendo uma gestão diferente, é uma gestão diferenciada, a gestão de Cícero Lucena, ela advém justamente desse histórico que a gente tem ao longo da vida junto à Polícia Militar. Então todo esse histórico, digamos que um histórico bom, né? Um histórico que de certa forma elevou o nome da instituição PM, me fez de certa forma estar aqui. O prefeito me honra e muito com a confiança de hoje fazer parte do seu secretariado. É verdade. Para falar nisso, hoje ele veio porque ele é o secretário de Defesa Civil e com toda sinceridade, está atuando muito bem. Ele está sempre, a gente estava conversando anterior aqui, estava eu e Laurinha aqui conversando, que se der uma chuva, ele já está lá embaixo, já esperando, já está ele, está asseado e já está, você dorme, está todo mundo. Me conta um pouco mais, é a primeira vez que você assume uma pasta como agente público dessa maneira que seria fora dessa parte militar. Como é que está sendo essa experiência? Defesa Civil é um desafio, né? Um desafio que tem me ofertado muita satisfação, até porque nós, com o aval do prefeito Cícero, nós tivemos a oportunidade de formatar uma equipe competente, uma equipe que se dedica diuturnamente à atividade, dar-se de forma muito voluntária à atividade de proteção e defesa civil. São pessoas que, de fato, no princípio não tinham o verdadeiro conhecimento técnico sobre o assunto, mas que procurou, ao longo desse período que nós estamos conduzindo a Secretaria, conhecer, procurou se doar no sentido de proporcionar tanto a gestão e principalmente às pessoas, às sociedades, às comunidades que, de certa forma, necessitam das atividades de defesa, o seu melhor. Então, elas se doam de forma muito, como eu coloquei, voluntária, até por vezes utilizando-se de meios próprios, compreendeu? Diante de algumas situações, porque, como você colocou, Defesa Civil, igualmente a PM, é uma atividade que urge providências. Muitas vezes elas são para ontem. Então, eu acho que isso aí também, de certa forma, tem me ajudado, porque eu gosto de rua. Eu gosto de atividade de rua, eu gosto de estar entre as pessoas, eu gosto de estar próximo das pessoas, eu gosto de assistir. Então, para nós, independentemente de ter ou não os meios no momento, a gente busca de todas as formas e vai. Uma solução.
Porque como eu coloquei, o tempo urge na atividade de defesa. Não pode deixar para ontem, para amanhã. Ela tem que ser trazida para ontem, entendeu? E as pessoas esperam a resposta do poder público. Essa resposta a gente tem dado com a presença, com a atenção, com o cuidado. E essa é uma tônica da gestão, né? Como a gente conversava ainda há pouco nos bastidores, falem o que quiserem falar, mas efetivamente essa gestão de Cícero Lucena e Léo Bezerra, ela tem se demonstrado diferente. Ela tem e são pequenas diferentes, sabe, Juliana? São pequenas diferenças, mas que aos olhos das pessoas, principalmente no coração delas, elas têm muito valor. Verdade, porque eu acho que sua pasta, em especial falando, é uma pasta muito social. Porque se você não é emergencial naquele momento, você acaba... Quem sofre com isso é a população, são as pessoas, né? Sim. E o que está em risco é a vida. Muitas vezes, não é só os bens delas, a maioria das vezes é a vida. E eu acho que para estar uma pessoa dentro, eu tenho certeza, para uma pessoa ser nomeada por Cícero, tem que ser uma pessoa humana. Porque para lidar com uma pasta como essa, não pode ser qualquer pessoa, viu? Tem que ser uma pessoa que esteja sempre em QAP, como se fala na polícia, porque senão não daria certo, viu? Comandante não, coronel, ainda sou acostumado com comandante. Como a gente tem vivido a vida toda, né? Esse tempo todo na PM, tratando das relações humanas, né? Cuidando de pessoas, tratando com elas, digamos que contornando crises as mais diversas. Então a gente tem, digamos que uma certa facilidade, né? Nós não somos os donos da verdade, mas a gente tem tido uma determinada facilidade de convencimento, não é? De administrar essas crises que acontecem, que surgem no dia a dia da atividade de proteção e defesa civil. Como você colocou, o maior objetivo da defesa é, de fato, proteger, é, de fato, fazer com que as pessoas elas não sejam vitimadas, elas não passem tantos transtornos como, por exemplo, inundações, alagamentos que outrora aconteciam em João Pessoa e que, felizmente, este ano, né, graças a essa pequena diferença que a gestão tem ofertado, um trabalho completamente uníssono, um trabalho conjunto. A defesa não trabalha só, né? A defesa depende, ela está interligada. Eu tenho que fazer de público, Juliana, se você me permite, um agradecimento muito especial aos meus colegas secretários, especialmente ao secretário de Planejamento, ao secretário de Infraestrutura, ao Meio Ambiente, ao superintendente da ILU, ao superintendente da CEMOB. Pode ser até que eu esqueça alguém, mas a CEDURB tem sido um parceiro importantíssimo na atividade da defesa, porque sem eles, efetivamente, a gente não sai do lugar. É um conjunto, né? Sim. Então vamos fazer, para finalizar, eu queria que o senhor me dissesse um balanço. Tá. Já passamos aí de 6 meses, o que é que sua pasta tem feito pela gestão? A defesa tem trabalhado diuturnamente, né? Nós temos um canal aberto com a população, com o cidadão, com o contribuinte. Nós temos lá uma central de operações que funciona 24 horas, ininterruptamente. Ou seja, se você ligar agora para a central de operações da defesa, vai ter um atendente que vai lhe receber, que vai lhe atender, que vai lhe ouvir e o reclamo, ou a necessidade, ou a queixa, ou a denúncia, não importa. Detalhe, não só relacionado ou dirigida especificamente à defesa. Se porventura a demanda for para uma outra secretaria, para um outro órgão do Poder Público Municipal, nós encaminharemos o processo sem problema nenhum. Esses telefones estão lá abertos diariamente. Então a defesa trabalha no monitoramento das áreas de barreiras, das áreas de risco de barreiras e encostas que existem em nossa cidade, cerca aproximadamente de 45. Né? Nós trabalhamos no processo de desassoreamento dos lacustres, porque eu não posso dizer que só são dos rios, porque nós temos rios, temos lagos, temos lagoas,
e esses lacustres são todos assistidos pela defesa desde que haja necessidade. Então, nós somos 23 quilômetros de rios que cortam a cidade. O rio Jaguaribe, por exemplo, talvez seja o único rio urbano no país que nasce e morre em João Pessoa, nasce e morre na mesma cidade. E, infelizmente, muito assoreado, né? Degradado, e o processo de desassoreamento ele é diuturno. Nós, só para vocês terem ideia, nós já retiramos resíduos dos rios João Pessoa em torno de mais de 1 tonelada de resíduos. É muito material, tá certo? Muito material tirado desses rios. E além disso, acompanhando também os mais de 100 pontos de alagamento que existem na cidade. Esses pontos de alagamento para acompanhamento e manutenção periódica, a gente conta com a CEINFRA, conta com a ELU, tá certo? Para que se evitem os alagamentos, as inundações. Enfim, é um trabalho permanente, diuturno. Nós já atendemos algo em torno de 425 ocorrências esse ano. Isso já representa 90% do que se atendeu no ano passado inteiro, tá certo? Nós já emitimos cerca de 35 relatórios de vistoria técnica, nós já interditamos 31 edificações em João Pessoa, mas interditamos porque houve verdadeiramente a necessidade de interdição. Nós não interditamos nada de graça, é bom que as pessoas entendam, mas nós interditamos com vistas justamente aquele processo de preservar vidas, preservar a integridade física das pessoas. Então, independentemente de onde seja, o que seja, se a Defesa Civil, se os técnicos da Defesa Civil, como eu coloquei no início, os competentes técnicos da Defesa Civil, aquelas pessoas que integram o quadro técnico da Defesa Civil, entenderem, por vezes até em conjunto, num colegiado, entenderem que há necessidade de interdição, nós interditaremos. Perfeito. Gente, um papo muito legal. Você é a simpatia. Obrigado. Sem falar que não é só simpatia, é muito competente. Obrigado. Eu digo, como gestora dessa casa, sempre eu tenho uma tecla sobre a Defesa Civil, pela sua competência, Obrigado. por você estar sempre lá. Inclusive, eu vou botar algumas matérias, vamos passar aqui por enquanto o nosso papo, e a gente tem muita matéria do senhor trabalhando. E graças a Deus o senhor está fazendo um bom trabalho para a nossa população. Que bom. E volte sempre à nossa casa, certo? Agradeço. Se precisar, pode contar com a gente. Eu agradeço demais. E é isso, gente. O programa Perfil fica por aqui, mas logo mais a gente volta. Até mais.